Meu nome é Lucas Mendes. Tenho 32 anos, sou engenheiro civil em Curitiba. E no dia do meu aniversário, 28 de setembro de 2024, durante um almoço que deveria ser uma celebração, meu pai me destruiu na frente de 23 pessoas. Ele pediu a taça, olhou para mim com desprezo e disse: "Esse aqui não é meu filho. É filho de outro homem. Eu criei o bastardo da minha mulher por 32 anos." Uma sala congelada. Minha mãe entrou em colapso. Eu saí daquela casa sem olhar para trás, sentindo meu mundo desmoronar. Mas o que meu pai, Antônio Mendes, não sabia é que 3 semanas depois, um oficial de justiça bateria na porta dele às 9 horas da manhã com um envelope. Dentro estava um teste de DNA que eu tinha feito em segredo 6 meses antes. O resultado: 99,99% de compatibilidade. Eu era filho dele. E aquele documento não apenas provou o que ele mencionou, ele expôs uma rede de traições, manipulações e crimes financeiros que destruiria tudo o que ele construiu. Esta é a história de como a verdade, guardada no momento certo, se tornou a arma mais poderosa que eu poderia ter. Tudo começou 6 meses antes daquele aniversário maldito. Era março de 2024, uma terça-feira comum. Eu estava no escritório da construtora onde trabalhava, revisando projetos de um condomínio residencial na região de Pinhais, quando recebi uma ligação do meu pai. Antônio Mendes, 63 anos, empresário do ramo de construção civil, dono da Mendes Construções, uma empresa de médio porte que fundou há 35 anos junto com minha mãe, Clara Mendes. Meu pai sempre foi um homem duro, controlador, daqueles que acreditam que demonstrar afeto é sinal de fraqueza. Mas nos últimos meses, algo tinha mudado. Os comentários dele tinham ficado mais ácidos, mais cruéis. Naquela ligação ele disse: "Lucas, preciso que você venha aqui na empresa amanhã. Temos que conversar sobre a sua participação nos lucros deste ano." Eu era sócio minoritário da empresa, com 10% das ações, um presente que ele me deu quando me formei em engenharia civil há 8 anos. Respondeu: "Tudo bem, pai. Que horas?" Ele suspirou e então soltou: "Sabe, Lucas, às vezes eu olho para você e não vejo nada de mim. Nada. É como se você fosse um estranho." E desligou. Fiquei olhando para o celular, confuso. Não foi a primeira vez que ele disse algo assim. Nos últimos 6 meses, os comentários tinham se tornado frequentes. "Você não deixa nada de mim. Sua mãe tem segredos que você não sabe. Eu me sacrifiquei por essa família mais do que você imagina." Naquela noite, fui jantar na casa dos meus pais, um sobrado grande no bairro Batel, uma das regiões mais nobres de Curitiba. Minha mãe, Clara, 58 anos, professora de matemática aposentada, estava na cozinha preparando lasanha, meu prato favorito. Ela sempre foi o oposto do meu pai, carinhosa, atenciosa, presente. Enquanto a ajudava a arrumar a mesa, perguntava: "Mãe, o pai e a estranha com você também?" Ela parou, olhou para mim com aqueles olhos cansados e disse: "Lucas, seu pai está passando por uma fase difícil. A empresa não está indo bem. Ele está estressado." Mas havia algo no olhar dela. Algo que parecia medo. Durante o jantar, meu pai mal falou comigo. Venha em silêncio, olhando para o celular. Em determinado momento, minha mãe tentou conversar. "Antônio, o Lucas está trabalhando num projeto grande em Pinhais. Conta para ele, filho." Comecei a falar sobre o projeto, um condomínio de 12 torres, quando meu pai me interrompeu. "Lucas, você sabe quanto eu investi na sua formação? Faculdade particular, intercâmbio, mestrado, R$ 230 mil. E para quê? Para você trabalhar para os outros em vez de se dedicar à empresa da família." Respondi tentando manter a calma. "Pai, eu trabalho na área. Estou ganhando experiência. Sempre foi o plano voltar para a Mendes Construções." Ele riu, um riso amargo. "Voltar? Lucas, você acha que eu vou deixar a empresa nas mãos de alguém que não tem o meu sangue?" Minha mãe deixou o garfo cair. "Antônio, o que você está dizendo?" Ele se declarou: "Estou dizendo a verdade, Clara. Verdade que você escondeu de mim por 32 anos." E saiu da sala.
Fiquei ali, paralisado. Minha mãe começou a chorar. Seguro a mão dela. Mãe, o que está comemorando? Ela balançou a cabeça. Eu não sei, filho. Eu juro que não sei. Seu pai está obcecado com essa ideia de que você não é filho dele. Mas é loucura. Você é filho dele. Eu nunca traí seu pai. Olhei nos olhos dela. Eu conhecia minha mãe. Ela não estava pensando, mas meu pai estava plantando uma semente de dúvida tão venenosa que estava destruindo uma família. E foi naquele momento que tomei uma decisão. Eu vou fazer um teste de DNA. Não porque duvidava da minha mãe, mas porque preciso de uma prova irrefutável para acabar com aquela loucura. Na semana seguinte, pesquisei laboratórios de análise de DNA. Encontrei em São Paulo o Genomic Lab, especializado em testes de paternidade sigilosos. O processo era simples. Eu coletava material genético meu e do meu pai, enviava para o laboratório e em 3 semanas teria o resultado. A parte mais difícil seria coletar o material do meu pai sem ele saber. Esperei uma oportunidade. Ela veio no sábado seguinte, 12 de março. Meu pai viajou para uma feira de construção civil em Florianópolis e voltaria apenas no domingo à noite. Peguei a chave reserva da casa dos meus pais que minha mãe me deu anos atrás e fui até lá. Minha mãe estava visitando uma amiga. Entrei no banheiro do quarto do meu pai. Peguei a escova de dentes dele e coloquei num saquinho estéril que o laboratório tinha enviado. Coletei também fios de cabelo da escova de cabelo dele. Do meu material, coletei saliva com um cotonete bucal. Embalei tudo conforme as instruções. Enviei via Sedex para São Paulo e aguardei. Aquelas 3 semanas foram as mais longas da minha vida. Continuei trabalhando, continuei visitando meus pais, continuei fingindo que estava tudo normal. Mas por dentro, eu estava em guerra. E se o resultado for negativo? E se meu pai estava certo? E se minha vida inteira fosse uma mentira? No dia 3 de abril de 2024, recebi um e-mail do Genomic Lab. Resultado disponível. Abri o PDF com as mãos tremendas. Li o laudo técnico. Análise de 24 marcadores genéticos. Probabilidade de paternidade, 99,99%. Conclusão. Antônio Mendes é o pai biológico de Lucas Mendes. Senti na cadeira do meu apartamento e chorei. Não desista. De raiva. Meu pai estava pensando. Ele sabia que eu era filho dele. Então por que eu estava fazendo isso? Nos meses seguintes comecei a investigar. Discretamente. Contratei um detetive particular, Rodrigo Alves, ex-policial civil, especializado em investigações conjugais e empresariais. Paguei R$ 5.000 adiantados. Pedi para ele seguir meu pai, investigar a vida dele, procurar qualquer coisa fora do comum. 2 semanas depois, Rodrigo me ligou. Lucas, você precisa ver isso. Nos encontramos num café no centro de Curitiba. Ele abriu uma pasta com fotos. Meu pai entrando num apartamento na região do Água Verde. Meu pai com uma mulher morena, uns 38 anos, bonita. Meu pai beijando essa mulher. Meu pai com um menino, uns 12 anos, que tinha os mesmos olhos que ele. Rodrigo disse. O nome dela é Renata Souza, 38 anos, secretária executiva da Mendes Construções. Trabalha lá há 15 anos. O menino é Matheus Souza, 12 anos. Certidão de nascimento só tem o nome da mãe. Mas pelas fotos, não tem dúvida. É filho do seu pai. Senti o chão sumir. Meu pai tinha uma amante, há 15 anos. E um filho. Um meio-irmão que eu não conhecia. Rodrigo continuou. Tem mais. Seu pai paga o aluguel do apartamento dela. 3.000 reais por mês. Paga a escola particular do menino. R$ 1.800 por mês. Paga plano de saúde, academia, tudo. E tem transferências monetárias de R$ 8.000 para a conta dela. No total, ele gasta em cerca de R$ 15.000 por mês com essa família paralelamente. Fiz as contas. R$ 15.000 por mês durante 15 anos. R$ 2.700.000. Dinheiro que saiu da empresa. Dinheiro que era meu, da minha mãe, dos funcionários. Perguntei. Você tem provas de tudo isso? Ele enviou.
Extratos bancários, fotos, vídeos, registros de entrada e saída do condomínio. Tenho tudo. Voltei para casa e passei a noite inteira pensando. Meu pai não estava apenas treinando minha mãe. Ele estava desviando dinheiro da empresa para sustentar uma amante. E eu estava me acusando de ser filho de outro. Para quê? Para justificar um presente? Para eu tirar a sociedade da empresa? Para ficar com tudo? Abri meu caderno e comecei a juntar as peças. Minha mãe era sócia majoritária da Mendes Construções, com 50% das ações. Meu pai tinha 40%. Eu tinha 10%. Se eles se divorciassem, minha mãe teria direito à metade de tudo. Mas se meu pai conseguisse provar que ela o traiu, que eu não era filho dele, ele poderia alegar quebra de confiança, pedir ajudas litigiosas e tentar ficar com a maior parte. Era um plano. Um plano sujo, covarde. Mas era um plano. Decidi que não deixaria isso acontecer. Mas também decidi que não iria confrontar meu pai ainda. Eu vou esperar. Eu deixaria ele se forçar sozinho. Continuei juntando provas. Pedi para Rodrigo continuar investigando. Descobrimos mais coisas. Meu pai tinha aberto uma conta bancária em nome da empresa fantasma, a RMS Serviços, e desviava dinheiro da Mendes Construções para essa conta. Nos últimos 5 anos, tinha desviado R$ 470 mil. Descobrimos que ele tinha comprado um carro para Renata, um Honda Civic 2023, R$ 120 mil, com dinheiro da empresa. Descobrimos que ele tinha colocado o nome dela como beneficiária de um seguro de vida de R$ 500 mil. Cada descoberta era uma fachada. Mas eu guardava tudo. Organizava tudo. Porque eu sabia que iria precisar. E então chegou o dia 28 de setembro de 2024. Meu 32º aniversário. Meu pai me ligou na semana anterior. Lucas, vou fazer um almoço para você aqui em casa. Convida seus amigos. Vai ser especial. Achei estranho. Meu pai nunca foi de fazer festas, mas aceitei. No dia, cheguei na casa dele ao meio-dia. Tinha 23 pessoas. Minha mãe, meus tios, primos, amigos meus, colegas de trabalho do meu pai. Até o contador da empresa estava lá. A casa estava decorada. Tinha bolo, comida, bebida. Tudo muito bonito. Almoçamos. Conversamos. Às 15 horas, meu pai pediu atenção. Bateu na taça de vinho com uma colher. Todos ficaram em silêncio. Ele começou. Eu queria agradecer a presença de todos aqui hoje. Estamos comemorando o aniversário do Lucas, 32 anos. Ele fez uma pausa, olhou para mim e continuou. Mas eu preciso ser honesto com vocês, com todos vocês. Lucas não é meu filho. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. As pessoas olham umas para as outras, confusas. Minha mãe falou: Antônio, o que você está fazendo? Ele ignorou ela e continuou. Há 32 anos, Clara me traiu. Engravidou de outro homem. E eu, como um idiota, acreditei que o filho era meu. Criei ele. Paguei tudo. Dei tudo. Mas ele não é meu. Ele é filho de outro. E eu não aguento mais carregar essa mentira. Minha mãe começou a gritar. Isso é mentira, você está louco, eu nunca te traí. Meu pai olhou para ela com desprezo. Clara, para. Todo mundo aqui sabe a verdade agora. Eu vou pedir os manuais. E você não vai ficar com nada, porque você me enganou. Você destruiu essa família. Eu estava sentado, paralisado. Todos olharam para mim. Alguns com pena. Outros com curiosidade mórbida. Meu tio Roberto, irmão da minha mãe, clamou. Antônio, você tem provas disso? Meu pai pediu. Eu não preciso de provas, basta olhar para ele. Ele não tem nada de mim. E então ele olhou para mim. Lucas, você é um erro. Um erro que eu carreguei por 32 anos. Mas acabou. Você não é mais meu filho. Você não é mais sócio da empresa. Você não é mais nada para mim. Levantei. Olhei para ele e disse com a voz mais calma que consegui. Tudo bem, pai, se é isso que você quer. E saí. Ouvi minha mãe chorando atrás de mim. Ouvi pessoas gritando. Mas não olhei para trás.
Entrei no meu carro e fui embora. Dirigi sem rumo por 2 horas. Chorei. Gritei sozinho dentro do carro. Soquei o volante. Mas depois de 2 horas, parei num estacionamento vazio, respirei fundo e liguei para o advogado que eu tinha consultado 3 semanas antes, quando percebi que meu pai estava oferecendo algo. Dr. Fábio Correia, 47 anos, especialista em direito de família e empresarial, escritório no centro de Curitiba. Ele atendeu. Lucas, tudo bem? Respondeu. Dr. Fábio, ele fez. Ele me abandonou publicamente, na frente de 23 pessoas. Chamou minha mãe de traidora. Disse que eu não sou filho dele. Ele ficou sério. Você tem testemunhas? Eu ri, um riso amargo. Tenho 23 testemunhas. Ele disse. Então agora a gente age. Amanhã, 9 horas, no meu escritório. Traga todas as provas que você juntou. No dia seguinte, segunda-feira, 29 de setembro, às 9 horas em ponto, estava no escritório do Dr. Fábio. Levei tudo. O teste de DNA, as fotos da amante, os extratos bancários, as provas dos desvios de dinheiro, os vídeos, tudo. Ele analisou por 1 hora em silêncio. Depois olhou para mim. Lucas, seu pai não apenas cometeu difamação e danos morais contra você e sua mãe. Ele cometeu crimes. Desvio de recursos de empresa, apropriação indébita, falsidade ideológica. Ele pode ser preso. Respirei fundo. Eu não quero que ele seja preso. Eu quero justiça. Quero que ele admita publicamente que mentiu. Quero que ele pague pelos danos que machucaram. E quero proteger minha mãe. Dr. Fábio esperava. Então vamos fazer o seguinte. Vamos entrar com 3 ações simultâneas. Primeira, ação de investigação de paternidade reversa. Você vai oficializar judicialmente que é filho dele, com base no DNA que você já tem. Isso impede que ele te deserde ou te tire da sociedade da empresa. Segunda, ação de danos morais contra ele, por difamação pública, abuso emocional e constrangimento. Vamos pedir a indenização R$ 1.000 de indenização. Terceira, ação de dissolução de sociedade empresarial em favor de sua mãe, com base nas provas de desvio de dinheiro e infidelidade conjugal. Sua mãe vai ficar com 60% da empresa. Você mantém seus 10%. Perguntei. Quanto tempo isso vai levar? Ele respondeu. Com as provas que você tem? 3 meses no máximo. Assinamos os documentos. Dr. Fábio preparou as petições. No dia 3 de outubro de 2024, uma quinta-feira, protocolamos as 3 ações na Justiça. E no dia 19 de outubro, uma segunda-feira, às 9 horas da manhã, um oficial de justiça bateu na porta da casa do meu pai. Eu não estava lá, mas minha mãe me contou depois. Ela estava na cozinha quando ouviu a campainha. Meu pai atendeu. O oficial disse: Senhor Antônio Mendes? Meu pai respondeu: Sim, sou eu. O oficial entregou 3 envelopes grandes. Citação judicial. O senhor tem 15 dias para apresentar defesa. E foi embora. Meu pai abriu o primeiro envelope ali mesmo, na porta. Dentro estava o laudo do DNA. Ele leu. Ficou branco. Abra o segundo envelope. Fotos dele com Renata. Fotos do Mateus. Extratos bancários. Ele começou a suar. Abra o terceiro envelope. Petição de ação de danos morais. R$ 300.000. Petição de dissolução da sociedade. 60% para minha mãe. Uma investigação criminal. Ele mandou no chão do corredor. Minha mãe me ligou chorando, mas dessa vez não era de tristeza. Foi de retorno. Lucas, ele recebeu. Ele está destruído. Ele está pedindo desculpas. Dizendo que foi um erro. Que ele não sabia o que estava fazendo. Respondei: Mãe, agora é tarde. Agora é com a justiça. Desliguei. 10 minutos depois, meu pai me ligou. Atende. Ele estava chorando. Lucas, filho, eu cometi um erro terrível. Eu não sei o que deu em mim. Eu estava confuso. Eu estava com medo. Por favor, retira essas ações, a gente conversa. A gente resolve isso em família. Respirei fundo. Pai, você me chamou de filho de outro,
Na frente de 23 pessoas, você humilhou minha mãe, você desviou o dinheiro da empresa. Você tem uma família paralelamente há 15 anos. E você acha que a gente vai resolver em família? Não. Agora é com a justiça. E você vai pagar por tudo que fez. E desliguei. Ele ligou mais 17 vezes. Bloqueei o número. Nos meses seguintes, o processo correu. Meu pai contratou um advogado caro, Dr. Henrique Braga, um dos mais renomados de Curitiba. Eles tentaram contestar o DNA, alegando que a coleta era ilegal. O juiz negou, porque o resultado foi irrefutável. Tentaram alegar que as fotos da amante eram montagens. Dr. Fábio apresentou vídeos, registros de entrada e saída do condomínio, depoimentos de vizinhos. Eles pretendiam alegar que os desvios de dinheiro eram investimentos legítimos. Dr. Fábio apresentou laudos contábeis comprovando que eram desvios. A cada tentativa de defesa, eles afundavam mais. A audiência final foi marcada para o dia 15 de janeiro de 2025. Fórum de Curitiba. 9ª Vara de Família. Cheguei às 13 horas para a audiência das 14 horas. Dr. Fábio já estava lá. Minha mãe estava comigo, nervosa, mas determinada. Às 13 horas e 50 minutos meu pai chegou. Ele tinha emagrecido uns 10 quilos. Estava com olhos profundos. Cabelos grisalhos que antes ele tingia eram brancos. Ele olhou para mim. Eu não desviei o olhar. Entramos na sala de audiências. O juiz era o Dr. Marcelo Fonseca, 55 anos, conhecido por ser rigorosamente mas justo. A audiência começou. O advogado do meu pai falou primeiro, tentando minimizar os danos. Meritíssimo, meu cliente registrou que cometeu erros. Ele estava passando por um momento de estresse extremo, problemas na empresa, pressão psicológica. As reclamações que ele fez foram frutos de um surto emocional. Ele se retrata publicamente e pede desculpas ao filho e à esposa. Quanto aos desvios financeiros alegados, tratam-se de investimentos pessoais legítimos que serão verdadeiramente sólidos. Solicitamos a improcedência das ações. Ele falou por 20 minutos. Apresentei elogios psicológicos dizendo que meu pai estava com depressão. Apresentou documentos tentando enganar os desvios. Então foi uma vez do Dr. Fábio. Ele se declarou calmo e disse: Meritíssimo, vou ser breve. Vou apresentar 3 conjuntos de provas irrefutáveis. Primeiro, o teste de DNA que comprova, com 99,99% de certeza, que Lucas Mendes é filho biológico de Antônio Mendes. Portanto, todas as acusações públicas feitas pelo réu são falsas e configuram difamação e danos morais graves. Segundo, provas documentais e testemunhais de que o réu mantém relacionamento extraconjugal há 15 anos, com filho fora do casamento, sustentado com recursos desviados da empresa familiar terceiro. Laudos contábeis, comprovando desvio de R$470 mil da Mendes Construções para contas pessoais e da amante do réu. Ele começou a projetar a tela da sala. Primeiro, o elogio do DNA. Ampliado. Cada marcador genético. A conclusão em letras grandes. Antônio Mendes é o pai biológico de Lucas Mendes. Depois, conforme fotos. Meu pai com Renata. Meu pai com Mateus. Entrando no apartamento. Saindo do apartamento. Beijando ela. Segurando a mão do menino. Depois, os extratos bancários. Transferências monetárias. R$8 mil. Todos os meses. Durante 15 anos. Depois, o laudo contábil. R$470 mil desviados. Documentado. Comprovado. A sala ficou em silêncio absoluto. Dr. Fábio continuou. Meritíssimo, o réu não teve um surto emocional. Ele executou um plano deliberado para difamar sua esposa e seu filho, com o objetivo de explicar um inventário onde ele ficaria com a maior parte do patrimônio. Ele falhou. E agora precisa responder pelos danos causados. Ele se enviou. O juiz olhou para o meu pai. Senhor Antônio, o senhor tem algo a declarar? Meu pai declarou com a voz trêmula. Meritíssimo, eu cometi erros graves. Eu peço desculpas ao meu filho, à minha esposa. Eu estava errado, completamente errado. O juiz o interrompeu. Senhor Antônio, o senhor não estava errado.
O senhor mentiu, difamou, desviou dinheiro, traiu e tentou destruir sua família para encobrir seus crimes. Sente-se. O juiz pediu um intervalo de 15 minutos. Quando voltou, ele não perdeu tempo. Analisando as provas apresentadas, que são irrefutáveis, determina o seguinte. Primeiro, reconheço judicialmente que Lucas Mendes é filho biológico de Antônio Mendes, conforme laudo de DNA. Segundo, condeno o réu Antônio Mendes ao pagamento de R$ 1.000 em danos morais ao autor Lucas Mendes, pelos danos psicológicos, difamação pública e abuso emocional verificados. Terceiro, determino a dissolução parcial da Sociedade Empresarial Mendes Construções, com redistribuição de cotas: 60% para Clara Mendes, 30% para Antônio Mendes, 10% para Lucas Mendes IV. Determina que o réu devolve à empresa os R$ 470 mil desviados, corrigidos, no prazo de 90 dias, encaminho cópia dos autos ao Ministério Público para investigação criminal, por apropriação indébita e falsidade ideológica. Sexto, determina que o réu público de Curitiba, uma representação pública confirmando que Lucas Mendes é seu filho, e que as acusações feitas eram falsas. Processo encerrado. Eu não comemorei. Não sinto muito. Apenas senti um peso gigante saindo das minhas costas. Olhai para minha mãe. Ela estava chorando, mas era um choro de rompimento. Olhei para o meu pai. Ele estava cabisbaixo, destruído. Saímos naquela sala em silêncio. Dr. Fábio me abraçou. Justiça foi feita, Lucas. Agradeci. Fui para casa. Nos 90 dias seguintes, meu pai cumpriu tudo. Pagou os milhões de reais de indenização. Eu usei parte do dinheiro para quitar o financiamento do meu apartamento. Outra parte investi. Outra parte faz para uma ONG que ajuda vítimas de abuso emocional. Ele devolveu os R$ 470 mil para a empresa. Minha mãe assumiu a presidência da Mendes Construções. Meu pai ficou como sócio minoritário, sem poder de decisão. E no dia 23 de abril de 2025, foi publicado no jornal Gazeta do Povo, na página 7, a seguinte nota. Eu, Antônio Mendes, reconheço publicamente que as acusações que fizeram contra meu filho Lucas Mendes e minha esposa Clara Mendes no dia 28 de setembro de 2024 eram falsas. Lucas Mendes é meu filho biológico, conforme comprovado por teste de DNA. Peço desculpas públicas pelos danos causados. Gravei aquela página do jornal. Emoldurei. E coloquei na parede do meu escritório. Não como troféu, mas como lembrar. Lembrete de que a verdade, quando bem documentada, sempre vence. 3 meses depois, em julho de 2025, minha mãe pediu o pedido. O processo foi rápido. Ela ficou com a casa, com 60% da empresa, e com a dignidade que meu pai tentou tirar dela. Meu pai se mudou para um apartamento pequeno. Continuou com a Renata e o Mateus. Eu nunca conheci meu meio-irmão. Não tenho raiva dele. Ele é inocente nisso tudo. Mas também não tenho interesse em conhecê-lo. Pelo menos não agora. Meu pai tentou se aproximar algumas vezes. Mandou mensagens. Ligou. Apareceu no meu trabalho uma vez. Eu fui educado, mas firme. Pai, eu te perdoo. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que a gente vai ter uma relação. Você destruiu isso. Você escolheu mentir, trair, manipular. Essas foram suas escolhas. Agora você vive com as consequências. Ele chorou. Pediu uma chance. Eu disse, talvez um dia, mas não hoje. E provavelmente não amanhã. E saí. Hoje, 33 anos. Moro no meu apartamento quitado. Trabalho como engenheiro sênior numa construtora grande. Tenho uma vida tranquila. Minha mãe está bem. Ela voltou a sorrir. Começou a viajar. Faça novos amigos. Você está vivendo a vida que ela merece. Eu visito toda semana. Almoçamos juntos aos domingos. Conversamos sobre tudo. Menos sobre meu pai. Esse assunto está encerrado. Aprendi muitas coisas com essa história. Aprendi que família não é só sangue. É respeito. É verdade. É amor genuíno.
Aprendi que documentar tudo, guardar provas, pode parecer paranoia, mas pode salvar sua vida. Aprendi que a justiça, quando bem fundamentada, funciona. E aprendi que algumas pontes, quando queimadas, não têm volta. E está tudo bem. Porque nem toda ponte precisa ser reconstruída. Se você está passando por algo parecido, se alguém está tentando destruir sua confiança, sua família, sua vida, com mentiras, eu quero que você saiba. Documente tudo. Cada mensagem, cada conversa, cada prova. Procure ajuda profissional, advogado, psicólogo. Não enfrente isso sozinho. E, acima de tudo, não deixe que as mentiras dos outros definam quem você é. A verdade sempre vence. Posso demorar. Posso fazer. Mas ela vence. Meu nome é Lucas Mendes. Tenho 33 anos. E essa é a história de como um teste de DNA secreto destruiu as mentiras do meu pai e salvou minha família.